Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Roberta, sou psicóloga, fundadora da Keep Saúde Emocional, a nossa plataforma de psicoterapia breve com curadoria. E hoje o nosso tema é sobre o papel das mulheres nos relacionamentos. Eu sei que é um título provocativo, né? Eu acho que antes de tudo dizer que não existe um papel que deva ser definido, pré-definido, pré-estabelecido para as mulheres desempenharem dentro de um relacionamento, né? Eu sei que foi um título aí bastante chamativo. Porém, a gente vem aqui para conversar um pouquinho sobre o lugar, né? Talvez o lugar, o posicionamento das mulheres nos relacionamentos. Trabalho há muitos anos como psicóloga e a gente percebe que na clínica, né, na nossa escuta clínica, a gente recebe muitas mulheres com diferentes dificuldades nos relacionamentos. E eu diria que há sempre um ressentimento, né, de modo geral, é claro, cada caso é um caso, existem muitas especificidades, mas de modo geral, as mulheres se sentem muito ressentidas, quase que como se houvesse algo que as impedisse de poderem aproveitar ao máximo esse relacionamento, né? De uma forma aberta, tranquila, podendo aproveitar a vida, né? Eu diria isso que, sobretudo nos casais heterossexuais, que obviamente a gente também tem aí uma diferença que deve ser considerada, né, nos diferentes tipos de relacionamento, mas sobretudo mulheres heterossexuais, né, em relacionamentos heterossexuais, a gente tem uma predominância, tá? Então eu estou falando de maneira bem geral, há uma predominância de um sentimento de que ela esteja numa posição inferior, né, à posição masculina, né, numa posição inferior em que se está sobrecarregada, de que não tem tempo de aproveitar a vida, de que não pode fazer determinadas coisas porque é impedida, né, seja porque o parceiro não autoriza, ou porque, devido à grande quantidade de coisas que deve fazer e que o parceiro não tem a parte dele aí dessas tarefas todas, né? Não há uma divisão, digamos, equilibrada, ela não consegue fazer mais nada além de cuidar da família, cuidar da casa, filhos e etc. Né? Então, falando de maneira muito geral, a gente tem uma recorrência, né, de discursos dessa natureza dentro dos nossos consultórios, né? Então isso é uma coisa que a gente percebe que continua sendo muito difícil transformar, né? Então é sobre isso que eu gostaria de conversar hoje, né? Então, claro que apesar dos grandes avanços que nós tivemos em todos os sentidos, né, na representação social da mulher, no posicionamento dela, enfim, em cargos, né, a forma como ela vem se despontando em, enfim, posições de carreira e tudo mais, né, as escolhas que ela vem fazendo, né, que nós mulheres estamos fazendo em relação ao nosso corpo, à nossa vida. Claro que tudo isso melhorou, claro que tivemos mudanças, porém a gente tem algumas questões muito arraigadas ainda que dizem respeito às questões mais miúdas do dia a dia, né, do dia a dia dos relacionamentos, né, aquelas coisas mais ali, miudinhas, né, do cotidiano. Então, sim, ela trabalha, tem um cargo fascinante, é uma pessoa extremamente interessante, né, mas se sente insatisfeita porque o marido, o companheiro, o parceiro, enfim, se sente um pouco desafiado por essa
por isso. Um exemplo, né? Então parece que ainda existem algumas pequenos detalhes ali do cotidiano que ainda incomodam, né, um ranço, algo que ainda permanece assim, né, na base aí dessas relações, né? Então é importante a gente tocar nesse assunto, é importante a gente retomar isso, trazer isso para discussão, né? Porque essa transformação ela não pode ser pelo lado de fora, né? Ela não pode ser apenas na camada mais externa da nossa vida, né? Essa transformação ela também precisa ser interna. Então não adianta eu ter um cargo importante, não adianta eu ganhar muito bem se eu ainda me sinto, né, sendo pressionado, ou se eu ainda me sinto como que dentro de uma competição, ou se eu ainda me sinto como tendo que provar alguma coisa, né, ou tendo que pedir autorização para alguma coisa, né? Então, a minha hipótese aí, né, é de que a gente vem transformando muitas coisas nessa camada mais externa, né, a gente vem transformando o comportamento, né, então a gente vem desafiando a sociedade, se colocando, a gente vem mudando o comportamento, mas a parte de afetos, de sentimentos, de vínculos com as pessoas, elas continuam ainda sem um investimento importante, né? Então, exemplo, eu tenho um cargo importante, eu ganho bem, enfim, me valorizo nesse sentido, né, da carreira, de me colocar como uma trabalhadora de destaque, eu consigo, eu avanço nesse sentido, mas no meu relacionamento eu sinto que estou decepcionando, né, meu parceiro se sente decepcionado porque eu não sou aquela mulher assim que dá aquela atenção ou que cuida tão bem da casa, né? Porque afinal de contas eu não tenho tempo para ser uma mulher aí de uma carreira interessante, né? Uma mulher bem sucedida, eu não tenho tempo para fazer outras coisas. Então ainda há um sentimento de ambas as partes de que tem alguma coisa faltando, de que essa mulher deveria estar cuidando de alguma coisa que não está, né? E isso é uma mudança mais interna, é uma mudança mais interna. Então, a gente precisa pensar sobre essas alianças, sobre esses vínculos, né, que nós estabelecemos com as outras pessoas, não só com parceiros, né? Mas entender que a forma como eu internamente me coloco, né? Então, eu acho que falar do papel das mulheres nos relacionamentos, né, também é uma forma da gente pensar esses vínculos que são internos, que às vezes inconscientes, esses vínculos né, que nós temos uma tendência a fazer com as demais pessoas, que às vezes a gente não dá muita importância para isso, né? A gente olha pelo lado de fora e parece que o nosso comportamento ele é diferente, que eu me coloco diferente, que eu estou sendo diferente do que a sociedade espera, né? Eu sinto que meu comportamento desafia regras que eu não concordo, mas internamente eu continuo me sentindo da mesma forma, ou talvez pensando da mesma forma, me frustrando da mesma forma, ou sentindo que estou frustrando as outras pessoas. Ou, de fato, as pessoas sinalizando que estão frustradas comigo e eu me sentindo mal por isso. Então, é muito importante que a gente possa abrir um espaço, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de trazer hoje, da gente poder abrir espaço para fazer uma transformação mais interna e não apenas uma mudança de comportamentos, né? E dessa camada mais externa, né, da nossa vida, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.